nome da vila, inicialmente denominada Alto da Serra, foi trocado por Paranapiacaba em 1907. A palavra tupi-guarani significa lugar de onde se vê o mar, pois em dias ensolarados, os índios, primeiros habitantes da região que outrora ali passavam, podiam ver o mar. Porém, há dias em que a vila fica totalmente imersa num denso nevoeiro da serra e não se pode enxergar praticamente nada. No verão, época em que florescem os manacás da serra, as matas no entorno da vila ganham um colorido especial. Mas para entender a história de Paranapiacaba, é preciso voltar no tempo. A partir de 1848, o país governado por Dom Pedro II é marcado pela ascensão da cultura cafeeira, que rapidamente se espalhou pelo interior paulista. Os fazendeiros que não conseguiam mais lucrar com a exportação de algodão, açúcar e cacau passaram a investir e ampliar os cafezais. Mas havia um problema crucial para que o café chegasse até o Porto de Santos: o tempo. Eram gastos muitos dias de viagem com as sacas de café no lombo dos jumentos. Isso estava atrapalhando os negócios. Era preciso encontrar uma forma mais rápida, prática e segura de escoar a produção até os portos paulistas. E assim, no final do século XIX, chegaram os ingleses com seu inovador sistema funicular, que foi um método utilizado para que o vagão não dependesse da tração das rodas nos trilhos. O sistema funciona como um elevador, onde o peso de uma das composições é utilizado para puxar a outra. O mais famoso funicular brasileiro é o de Paranapiacaba, que ligava ao Porto de Santos a cidade de Jundiaí, vencendo um desnível de 796 metros. Foi dessa maneira que surgiu a vila de Paranapiacaba, um pequeno vilarejo para os trabalhadores do sistema ferroviário paulista. Tudo foi inteiramente financiado por Irineu Evangelista de Souza, o barão de Bauá, que emprestou dinheiro para os ingleses e jamais foi ressarcido. A residência mais imponente e mais luxuosa da vila de Paranapiacaba é o Castelinho, que foi construída por volta de 1897 para ser a moradia de Daniel Fox, o engenheiro-chefe da ferrovia, sua mulher, filha e genro. Era ele quem gerenciava o tráfego de trens na subida e descida da Serra do Mar, o pátio de manobras, as oficinas e os funcionários residentes na vila. A bela casa, com sua arquitetura de influência inglesa, está localizada no alto de uma colina, com uma excelente vista privilegiada para toda a vila ferroviária, permitindo assim que o engenheiro tivesse o controle do tráfego do local. Contam que de suas janelas, voltadas para todos os lados de Paranapiacaba, Dr. Fox, como era conhecido, fiscalizava a vida de seus subordinados, não hesitando em demitir qualquer solteiro que estivesse nas imediações das casas dos funcionários casados na ausência deles. Haviam regras estritas, não apenas em relação ao trabalho, mas também em relação ao lazer. Os operários podiam transitar pelas ruas apenas até determinada hora. E até o clube da vila, chamado de Lírio da Serra, ficava em um plano inferior, sobre as vistas do engenheiro-chefe, que tudo controlava. Esta residência foi habitada somente pela família Fox. Durante muito tempo após a desativação do sistema funicular, a construção esteve abandonada e foi reformada em 2002, virando um museu. Não tardou, o Castelinho ganhou fama de assombrado, pois, ao que tudo indica, mesmo tendo se passado mais de 120 anos, o espírito do engenheiro-chefe ainda continua vigiando o lugar. Várias pessoas são unânimes em afirmar que a residência é habitada pelo fantasma de Daniel Fox e sua esposa. Segundo testemunhas, o espectro do inglês, o homem que em vida media 2 metros de altura, além de aparecer na varanda e nas janelas, perambula pelo casarão onde viveu, fazendo a madeira do piso ranger sobre o som de seus passos durante a noite. Ruídos de louças também precedem a aparição do fantasma.
Quando vivo, ele costumava descer as escadas para tomar café na cozinha da casa. E, ao que parece, o espectro mantém o mesmo hábito. Outro relato assustador é de 2 seguranças do período noturno do museu que foram surpreendidos pelo espírito de uma mulher passeando pelo corredor. Pensando que era alguém que tinha invadido o lugar, a seguiram e pediram para que ela saísse, pois o horário de visitação já havia terminado. Ela então entrou em um dos cômodos e sumiu. Eles garantem que era o espírito da senhora Fox. No quarto do casal, também vozes incorpóreas, choros e lamentações já foram ouvidas. Na entrada do museu, encontram-se 2 telas pintadas a óleo do Sr. e Sra. Fox. As pessoas que já viram o fantasma do homem dizem que ele se parece com o quadro do engenheiro que está pendurado na sala. Exatamente o que mostra Fox ao lado da esposa. Existe também quem jure que as imagens pintadas nos quadros, sob determinadas circunstâncias e em horários certos, desaparecem da moldura e são vistas caminhando pelos cômodos. Muitos visitantes do museu garantem que o casal Fox pintado nas telas são capazes de seguir as pessoas com os olhos em todas as direções. Estariam de fato os espíritos presos na tela ou o artista que os retratou usou uma técnica criada durante a Renascença que produz um efeito de ótica que dá a impressão de que os olhos inquisitivos e penetrantes nos seguem de todos os ângulos? Bem, além dos fantasmas, o museu também mantém em seu acervo alguns objetos pessoais da família, como relógios da época, poltronas, mesas e até a prancheta onde o engenheiro-chefe desenrolava os mapas. O fantasma de Daniel Fox, supostamente, também costuma aparecer na chamada Estrada das Lamentações, um caminho de terra batida que liga a Vila Velha, onde moravam os trabalhadores na época, à Vila Nova, onde os ingleses, engenheiros e médicos residiam. Era por esse caminho íngreme, com degraus de terra, que os escravos e subalternos subiam para receber as ordens diretas do engenheiro. Moradores também relatam que em Paranapiacaba à noite dá para ouvir um som e sentir um deslocamento de ar saindo do 13º túnel, causados pela aparição de um trem fantasma cuja caldeira explodiu. Na serra, entre o 4º e o 5º patamar da ferrovia, seria possível ouvir à noite ruídos de locomotivas e gritos das pessoas que morreram em acidentes durante a construção da ferrovia. Trilheiros e sensitivos que se aventuram pelas ruínas do antigo sistema funicular reportam a visão de vultos e sombras, bem como sons assustadores que podem ser ouvidos pelos túneis nas horas mortas.